dia, nono ano, tudo bem com vocês, amores? Espero que sim. Vamos lá então, na nossa aula de filosofia de hoje, a gente vai retomar um pouquinho dos conteúdos que a Pro falou na nossa aula anterior, correto? Vamos retomar um pouquinho do conceito do Martin Heidegger, que ele fala pra gente sobre o horizonte do tempo e o horizonte do ser, né? Ele compara, né, a vida da gente enquanto seres humanos como um horizonte, né? O horizonte do tempo seria aquele horizonte de coisas finitas, então ele dá o exemplo da morte pra gente, e o horizonte do ser seriam as infinitas possibilidades que nós temos na nossa vivência a partir das nossas escolhas, correto? Está lá na página 8 da gente, então, sobre o horizonte do tempo. A Pro vai falar agora um pouquinho para vocês sobre a criação de um conceito que nós chamamos de regras de conduta. Está lá na página 10 de vocês. A gente comparou aqui a liberdade como uma bússola, né? Então, quando as pessoas vão se nortear por uma bússola, elas buscam sempre o norte, né? Um caminho certo para se seguir, correto? Aqui a apostila traz uma comparação muito parecida com o norte que cada pessoa tem que seguir para ter uma boa regra de conduta. O que seriam essas regras de conduta? Está lá na página 10 de vocês, no último parágrafo. Ele fala lá assim: na antiguidade, por exemplo, alguns filósofos compararam a ideia do bem ao sol por iluminar e guiar as decisões e as ações humanas. Afinal, com base nessa ideia, podem-se estabelecer socialmente algumas regras de conduta para serem observadas pelos indivíduos. O conjunto dessas regras é o que nós chamamos de moral, ok? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da internet, uma regra de conduta na internet, mais atualizada para vocês. Por exemplo, na internet a gente tem algumas regras de conduta que normalmente a gente segue. Por exemplo, muitas vezes a privacidade, né, a nossa privacidade social. A gente, quando vê alguma coisa, vai checar aquelas informações para ver se a informação é verdadeira ou não. A gente tenta evitar, né, ser ofensivo, preconceituosos com as outras pessoas. A gente tenta manter uma forma mais gentil, né? Então, são algumas regras, né, de condutas que são estabelecidas quando a gente vai usar a internet. Isso é muito comum desde a antiguidade, regras de conduta. Numa escola, por exemplo, a gente tem regras de comportamento, regras de condutas para serem seguidas. Falar um de cada vez. Se o professor está explicando, vamos prestar atenção, vamos falar junto, vamos levantar a mão para poder perguntar alguma dúvida, dentre outras coisas. São regras de conduta. Na nossa família, nós também temos regras de conduta. E o conjunto de todas essas regras forma o que nós chamamos de moral. Diversos filósofos falam sobre o que é moralidade. O que é moral? Dentre esses filósofos que a gente vai estudar hoje, nós temos Nietzsche e Kant, tá bom? Esses caras, eles vivem em períodos diferentes e eles vão falar um pouquinho pra gente o que seria moral. O Nietzsche, ele vive no século XIX, os dois são alemães, tá? O Nietzsche vive no século XIX e o Kant vive no século XVIII. Vamos falar, o Nietzsche, ele fala assim, ó, que existem diversas morais. Já o Kant, ele vai numa ideia um pouquinho contrária do Nietzsche. Ele fala que existe uma regra universal única, uma moral única para todas as pessoas, correto? Peguem então lá na apostila de vocês, na página 12, e vamos ver um pouquinho sobre o que fala cada um desses filósofos. Então vamos lá. A moral é um tema bastante discutido ao longo da história. No final do século XIX, por exemplo, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche estudou o pensamento de filósofos da antiguidade, que comparava a ideia do bem ao sol, capaz de iluminar a criação de regras de conduta para compor uma moral. Ao refletir sobre essas ideias, ele concluiu que assim como alguns planetas têm mais de um sol, as pessoas não apresentam uma única moral, mas diversas morais. Então, para o Nietzsche, as pessoas apresentam o quê? Diversas morais, ok? Ele faz essa comparação, então, do sol, né, com os filósofos da antiguidade. No entanto, muitos pensadores de diferentes épocas acreditaram na possibilidade de encontrarmos uma regra moral e universal, ou seja, uma regra válida para qualquer pessoa em qualquer circunstância, momento ou lugar. Entre elas vai destacar Immanuel Kant, tá? Que também viveu na Alemanha um século antes de Nietzsche, no século XVIII. Olha o que Kant falava. Kant afirmou que todo indivíduo deve reconhecer
e respeitar a humanidade dos outros, agindo sempre de modo como gostaria que os demais agissem com vocês. Assim, essa regra seria universal, apresentada e defendida pelo filósofo. Então aqui nós temos o Kant falando lá assim, há uma regra moral universal, agir como se desejaria que todos agissem. E o Nietzsche falando, existem vários sóis, existem várias morais. Aqui, meus amores, a gente trouxe opiniões diferentes, né, sobre dois filósofos sobre moral. Eu sempre falo isso para vocês em sala de aula. Não façam com os outros aquilo que vocês não gostariam que fizessem com você. Se você não gosta de tal atitude que as pessoas fazem com você, então não faça com o outro. Se a gente seguir esse princípio, nós estamos na ideia do Immanuel Kant. Por quê? A gente está respeitando o quê? A humanidade do outro, né? Uma regra universal única. Agora, para o Nietzsche, não. Para o Nietzsche existem diversos tipos de morais. Não existe uma única classificação. Vou deixar para vocês fazerem na casa de vocês agora, lá na página 13, a questão número 2, onde ele fala para a gente assim, a respeito da possibilidade de encontrar uma regra moral universal, você concorda com as ideias de quem? De Kant ou de Nietzsche? Aqui é a opinião de vocês. Com qual dos dois filósofos você concorda? Eu concordo com Kant. Explique o motivo porque você concorda com ele. Professora, eu concordo com Nietzsche. Por que eu concordo com Nietzsche? Apresente os seus argumentos. Professora, eu concordo tanto com Kant quanto com Nietzsche. Então, apresente os argumentos por que você concorda com os dois, correto? E assim a gente vai falar na nossa próxima aula um pouquinho também novamente sobre a moral e vamos estar fazendo algumas atividades. Até a nossa próxima aula.